Você já parou para pensar na coragem que os apóstolos tiveram ao pregar a palavra de Deus? Imagine a cena. Multidões cheias de céticos, opositores religiosos, até pessoas que poderiam persegui-los ou até mesmo matar por ousarem falar do nome de Jesus. Eles não tinham microfones, redes sociais ou câmeras para protegê-los. Tudo o que tinham era fé inabalável no poder do Espírito Santo e a certeza de que estavam cumprindo a missão de Deus. Hoje, muitos de nós falamos de fé em nossas casas, em nossas igrejas ou em grupos fechados. Mas e se alguém pedisse para você ir a uma praça em plena luz do dia, diante de desconhecidos, e pregar sobre Jesus? Você teria coragem de fazer isso, como os apóstolos fizeram? A coragem dos primeiros discípulos não veio de uma estratégia de marketing ou de um plano bem elaborado. Não, eles se apoiavam na força de Deus. Eles sabiam que a mensagem de Cristo era poderosa e que cada palavra, mesmo falada com humildade, podia transformar corações. Hoje, vivemos em um mundo repleto de distrações, opiniões contrárias e até intolerância. E ainda assim, Deus nos chama a sermos corajosos. Mas a pergunta permanece: será que estamos realmente preparados para obedecer a esse chamado? A coragem que transforma quando pensamos nos apóstolos, uma palavra imediatamente vem à mente: coragem. Eles enfrentaram multidões, opositores e até prisões por causa da fé. Pedro pregou no templo, mesmo sabendo que poderia ser maltratada. Paulo andou quilômetros e quilômetros por cidades desconhecidas para levar a mensagem de salvação. Eles não tiveram medo de se expor, não buscaram conforto pessoal ou aprovação humana. Eles sabiam que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo com medo. Hoje, pregamos de maneira diferente. Para alguns, pregar pode ser postar uma mensagem nas redes sociais ou compartilhar um versículo em um grupo de WhatsApp. Mas será que essa é a mesma coragem que os apóstolos demonstraram? Não é apenas sobre transmitir informações. É sobre tocar vidas. É sobre impactar pessoas, mesmo quando isso traz risco ou desconforto. Cada palavra de fé é uma semente que pode gerar mudança. Mas, para que ela germine, precisamos estar dispostos a plantar, mesmo em terrenos desconhecidos. O desafio da praça pública. Imagine que você está em uma praça movimentada. Pessoas passam apressadas. Algumas ignoram você. Outras podem até zombar ou criticar. O ambiente é imprevisível. Mas ali está você, com o coração cheio da mensagem de Cristo, pronto para compartilhar. É exatamente isso que os apóstolos fizeram. E é exatamente isso que Deus nos chama a fazer em nosso tempo. O desafio não está apenas em falar diante de pessoas, mas em vencer a timidez, o medo do julgamento e a zona de conforto. A praça pública pode ser literal ou simbólica. Pode ser sua escola, seu trabalho, sua vizinhança ou até mesmo suas redes sociais. Onde quer que estejamos, Deus nos chama a sermos luz em meio às trevas. E como os apóstolos, precisamos nos lembrar de que não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos dá palavras que muitas vezes vão além da nossa capacidade humana. Exemplo vivo: Pedro e João no templo. No livro de Atos, capítulo 3, vemos Pedro e João curando um homem coxo e, em seguida, pregando para todos que estavam reunidos. Eles não planejaram como impressionar a multidão, nem buscaram aplausos. Eles simplesmente obedeceram ao chamado de Deus. A coragem deles não veio da própria força, mas da certeza de que Deus estava com eles. E os resultados foram incríveis. Muitas pessoas creram, foram tocadas pelo poder de Deus. E até hoje, essa história nos inspira a não temer. Se você quer impactar vidas hoje, precisa entender que a coragem não depende do número de pessoas que estão olhando ou do tamanho da praça em que você se encontra. Depende da sua confiança em Deus e da disposição de obedecer. E lembre-se, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando o mundo parecer contrário, Deus é maior que qualquer crítica ou
obstáculo. A coragem de hoje talvez você não vá literalmente pregar em uma praça. Talvez seu campo de batalha seja diferente, mas o princípio continua o mesmo. Coragem é agir pela fé. Mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo indica que é arriscado. E é isso que Deus deseja ver. Pessoas que não têm medo de falar sobre Ele, mesmo que seja de forma simples e humilde. Cada ato de coragem inspira outros. Cada palavra de fé pode salvar vidas. Cada gesto de obediência, mesmo que pequeno, planta sementes no coração das pessoas. Você pode não ver imediatamente o impacto, mas Deus vê, Ele conhece cada esforço, cada oração, cada palavra compartilhada. E Ele promete que nenhum esforço em seu nome é em vão. Convite à ação, então, eu te pergunto novamente. Você teria coragem de pregar em praça pública, como os apóstolos? Se a resposta é sim, comece hoje. Comece onde você está. Comece com um sorriso, um versículo, uma palavra de encorajamento. Não espere aplausos ou reconhecimento. Faça pelo amor a Deus e pelo desejo de ver vidas transformadas. Pregar hoje é muito mais do que palavras. No mundo moderno, pregar em praça pública não significa apenas subir em um palco ou falar para desconhecidos. Significa levar a mensagem de Cristo para onde você estiver, de forma prática e real. Pode ser no seu trabalho, compartilhando um testemunho, na escola, ajudando um colega, nas redes sociais, publicando palavras que edificam, ou até no simples ato de ouvir alguém e orar por essa pessoa. A coragem de pregar hoje envolve atitude, exemplo e perseverança. Não se trata apenas de falar sobre Jesus, mas de viver conforme seus ensinamentos. Pessoas observam nossas ações, e muitas vezes é a vida que refletimos que toca mais corações do que qualquer discurso elaborado. Como disse Tiago, mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2:18. Exemplos práticos de coragem na vida cotidiana, testemunho pessoal, compartilhar como Deus transformou sua vida pode ser assustador, mas é extremamente poderoso. Seja honesto e vulnerável. Pessoas se conectam com histórias reais de superação e fé. Ações de amor. Ajudar alguém, sem esperar reconhecimento, é um jeito de pregar pelo exemplo. Um gesto simples pode abrir portas para conversas sobre fé e esperança. Palavras de esperança. Quando alguém desanimado se aproxima. Oferecer palavras de conforto e encorajamento é uma forma de pregar de coração aberto. Redes sociais como praça pública. Hoje, milhões de pessoas estão conectadas online. Cada postagem que transmite fé, gratidão ou esperança é como pregar em uma praça repleta de desconhecidos, podendo alcançar vidas que jamais conheceríamos pessoalmente, vencendo o medo e a timidez. Muitos de nós sentimos medo de falar sobre Deus ou compartilhar nossa fé. Pensamos: e se eu for rejeitado? E se me julgarem? E se ninguém me ouvir? Esses medos são naturais, mas não podem nos paralisar. Lembre-se da força do Espírito Santo, que guiou os apóstolos, mesmo diante do perigo. Ele está disponível para você hoje. Quando confiamos em Deus e permitimos que Ele fale através de nós, nossas palavras ganham poder, nossas ações ganham significado e nossa coragem se renova. O impacto da coragem, cada vez que você escolhe viver e falar pela fé, você planta sementes que podem florescer de formas inesperadas. Uma palavra dita no momento certo, um gesto de bondade, uma oração feita com sinceridade. Tudo isso pode tocar corações e mudar vidas. Não subestime a coragem que Deus coloca em você. Ela não precisa ser grandiosa aos olhos humanos. O importante é que seja fiel e autêntica. Como disse Jesus, vocês são a luz do mundo. Mateus 5:14. A luz brilha mesmo em pequenos atos, e cada ação corajosa tem um efeito eterno. Pode ser que a coragem que você encontra aqui hoje inspire alguém a plantar a palavra de Deus em um coração que precisa ouvir. Lembre-se, os apóstolos começaram pequenos,
mas mudaram o mundo. Você também pode começar agora, e Deus estará com você em cada passo. Se esse vídeo tá tocando seu coração, não esqueça de curtir, seguir o canal e compartilhar com amigos e familiares.